Todos nós ansiamos por ver coisas extraordinárias, a experimentar uma vida extraordinária, a fazer coisas extraordinárias. No entanto, costumamos com a mediocridade, quando a grandeza está ao nosso alcance. E somente para sermos preparados. Mas preparado para quê, pastor? Preparado para ser arrebatado. Preparado para subir com o Senhor. Preparado para ir para a glória com Deus. Uma história maravilhosa, rica, onde foi o nosso primeiro encontro com Deus, foi na casa do Sr. José e da Dona Elisete. Na ocasião, eu estava sofrendo ali um luto, né? Tinha perdido 3 filhos, mas eu tinha uma convicção de que Jesus queria que nós participássemos desse encontro. Tudo começou na casa do Sr. José e da Dona Elisete. Assim que a gente chegou, colocou os pés na célula. Eu acredito que lá, naquele dia, tinha umas 4 pessoas na célula. Mas foi num sábado que, esse sábado, a gente teve uma experiência assim arrebatadora com Deus. E lá eles nos chamaram para um encontro com Deus. O encontro já seria na próxima semana. Eu falei que eu iria, mas muito relutante ainda dentro de mim. A experiência foi muito boa na célula, na casa do Sr. José e da Dona Elisete, mas ainda não estava a ponto de me envolver tanto assim para ir no encontro. Mas na sexta-feira à noite, no dia do encontro, eu inventei um happy hour na empresa, somente para despistar as pessoas, até mesmo a Patrícia, para eu não ir ao encontro. Mas, para minha surpresa, eu chegando 10h30 da noite em casa, tinha a minha líder, Carla Panelli, mas a pessoa que me ganhou para Jesus, a Viviane, me esperando para nos levar ao encontro. Fui até a casa deles, estava a Viviane, pegamos o Marcos, pegamos a Patrícia e fomos até a igreja. E eles foram com outro casal para o encontro, e que neste encontro ele ouviu o Senhor o chamar. Isso foi algo que foi um divisor de águas na vida dele. E a Carla Panelli foi minha primeira líder de célula. Depois que a gente voltou do encontro, que Deus falou comigo, a gente teve uma experiência maravilhosa com Deus. Deus falou comigo, uma experiência arrebatadora mesmo que Deus fez comigo e com a Patrícia. E aí a Carla Panelli começou a cuidar da gente na célula. A gente começou a frequentar a célula no Parque Santo Antônio aos sábados, 4h da tarde, né? E eu estava tão fervoroso por aquilo que tinha acontecido no encontro. Jesus tinha me chamado pelo nome e já não me interessava mais nada nessa terra. Eu sou formado em Relações Internacionais, trabalhei na área de comércio exterior e para mim aquilo seria a minha vida inteira fazendo aquilo que eu sempre fui muito apaixonado pela minha profissão. Mas depois da experiência do encontro com Jesus, Jesus me chamando pelo nome, eu e a Patrícia não poderíamos ter filhos, e lá Deus falou que eu ia encontrar, Ele ia me dar aquilo que eu tinha ido buscar. Foi uma experiência arrebatadora mesmo. Eu tinha uma convicção de que Jesus queria que nós participássemos desse encontro. Foi então que nós fomos convidados e realmente nós tivemos ali uma experiência com Deus de mudança de história, de rumo, né, onde o Senhor mudou, né, a nossa conduta. De lá a Patrícia estava grávida da Laura e a gente viveu coisas assim tremendas. A Laura era o nosso milagre. Na célula a pessoa tinha falado que Deus estava curando as trompas da Patrícia. A gente foi para o encontro, Deus falou comigo e depois veio a Laura, o nosso primeiro milagre. Nós estávamos ali então vivendo um milagre, né, de conceber a minha filha e de viver o milagre de gestar para o Senhor. A partir do momento que a gente colocou o coração naquela célula, a gente só queria fazer aquilo, a gente queria ganhar pessoas para Jesus. Da mesma forma que eu e a Patrícia fomos ganhos, nós queríamos dar a mesma experiência para as pessoas. E aí isso nos motivava demais. Aquilo que a gente recebeu da parte de Jesus, a gente queria passar para outras pessoas. E aí a gente começou a convidar
tantas pessoas para ir para a célula, tantas pessoas para ir para o encontro, mas os nossos primeiros frutos estão até hoje conosco na nossa igreja, que foi o Gilmar e a Celeste. Gilmar é o meu amigo de infância desde os meus 12 anos de idade. Nós estudamos juntos desde a 5ª série. Nós só mudamos quando fomos para a faculdade. Na faculdade ele escolheu a área de Química e eu escolhi a área de Relações Internacionais. Mas sempre estudamos juntos, trabalhamos sempre na mesma empresa também, crescemos juntos. E o Gilmar foi o meu primeiro fruto. Então, a nossa conversão começou com uma ligação. Eu acredito que foi isso porque nós já tínhamos um certo tempo que a gente não se falava por conta do trabalho, né? Nós trabalhávamos juntos durante um tempo e teve um momento que ele saiu da empresa que nós estávamos juntos e ele partiu para uma outra empresa. E depois de um tempo ele me ligou na empresa mesmo, falando que tinha tido um encontro com Cristo, que ele tinha a vida dele transformada. Quando eu encontrei ele novamente, ele fez um convite, perguntando se a gente gostaria de participar do aniversário da pastora Patrícia. E chegando lá, a gente encontrou um povo assim muito diferente. Um povo que dizia que nos amava, né? Muitos deles eu não conhecia, eu até achei que nesse aniversário ia até o pessoal que nós conhecíamos, mas foi uma grande surpresa. Então, quando o pessoal falava que nos amava, né, até achei estranho, porque eu falei, esse pessoal quer alguma coisa da gente, né? E Gilmar também e a Celeste teve uma experiência com Deus e quando eles vieram para a célula mudou também, até a célula mudou, porque eles também foram conquistados por Deus e que queriam conquistar outras pessoas. E aí a célula foi crescendo, de 6 pessoas foi para 10 pessoas, daqui depois de 10, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Carla Panelli liderando assim com maestria, com muita simplicidade e muito temente a Deus. A célula só foi crescendo porque a gente sempre amou a presença de Deus. Eu lembro numa célula que a gente tinha quase 50 pessoas dentro da casa do Sr. José e da Dona Elisete. Aí não tinha como fazer, tinha que multiplicar a célula. Aí multiplicou a célula em 2, eu saí com um povo, a Viviane saiu com outro povo e a gente começou a crescer como rede, porque a Carlinha passou a ser a nossa discipuladora. E nós vimos muitos milagres, nós vimos casamentos, nós vimos conversão, batismos, né? Nós vimos pessoas sendo curadas, libertas. Que grande mover de Deus acontecia nas nossas células, né? E a partir daí, então, nós fomos desafiados a ser discipuladores, depois nós fomos obreiros na Vila Mariana. O pastor Wilson, sempre muito incisivo e sempre muito inspirativo também, falou, não, nós vamos abrir uma igreja lá no Capão Redondo. E esse era o grande desafio dele, enviar um pastor. Eu nem pensava em ser pastor ainda, né? Mas eu tinha um sonho de ter uma igreja próxima de nós, porque a gente frequentava a Vila Mariana. Tinha pessoas no Capão Redondo, pegavam 2 condições para estarem na Vila Mariana, mas iam com alegria, E a nossa ida para a Vila Mariana só fortaleceu a nossa ideia de ter uma igreja mais próxima. E até que chegou o dia, né, que já era para procurar o prédio, né, para nós virmos para cá como igreja. E abri a igreja, que seria a Videira Capão Redondo, mas acabou que a gente alugou um prédio na Vila das Belezas. Aí começou a chamar Videira Vila das Belezas, que a gente abreviou para Videira VB. E aí foi que nasceu. 120 irmãos que estavam na Vila Mariana passaram para a Vila das Belezas, agora como Igreja Videira Vila das Belezas. Isso foi em 2014, eu ainda era obreiro. A minha ordenação só aconteceu em 2015. O nosso primeiro prédio, para nós era ótimo, né? Para nós era um prédio de 300 metros quadrados, mas era uma conquista, né? Uma conquista. A gente queria deixar o prédio muito bonito, aconchegante. Nós éramos em 120, mas a gente já tinha uma expectativa daquela igreja crescer.
Então a gente comprou 300 cadeiras, cada irmão comprou 2 cadeiras, teve irmão que comprou até mais cadeiras, porque acreditava que a igreja ia crescer, e foi isso que aconteceu, né? Quando você crê no seu coração e confessa aquilo na sua boca, vai acontecer, vai acontecer. E aí aconteceu, nossa igreja cresceu muito, a gente foi para lá em 2014, já em 2016 a igreja já estava lotada, o prédio já estava lotado, de adultos e até mesmo kids. Em 2017 a gente já tinha visto que não dava mais para ficar naquele lugar, porque os cultos tinha quase 400 pessoas, porque ia muito visitante e só tinha 300 cadeiras, e não cabia mais de 300 cadeiras naquele lugar. 300 já era muito apertado, as pessoas ficavam em pé, a gente só tinha um culto lá, e a gente falou, não vai dar para ficar aqui. E a igreja cresceu, 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 que já não cabia mais. Até que cresceu tanto que já começamos a pensar, temos que mudar, temos que mudar. E aí nós achamos lá um novo prédio ali na Taques Bittencourt, ali, Travessa da João Dias. E em 2018 a gente teve que mudar. E a gente mudou para Santo Amaro, continuamos como Videira VB, mas mudando para Vigário Taques Bittencourt, um prédio de 1.500 metros quadrados. Um prédio com uma fachada lindíssima, de vidro. Mas o pastor Wilson sempre falou algo para nós, esse prédio é pequeno para vocês. Ele tinha isso no coração, que a nossa igreja era uma igreja de conquista mesmo, que nós iríamos crescer muito, devido à nossa a ousadia que Deus nos deu, devido à nossa intrepidez de querer a presença. A gente sempre buscou muito a presença de Deus, e onde há presença, há vida, e onde a vida atrai as pessoas, né? E foi o primeiro culto que a gente já teve em Santo Amaro, a gente tinha umas 600 cadeiras lá, que a gente ganhou de uma faculdade, mais 300 cadeiras, a gente colocou, alugou mais algumas outras, e no primeiro culto já tinha mais de 600 pessoas. Em 2018, a inauguração foi em junho de 2018, a gente inaugurou um prédio já com 600 pessoas, e acredito que parecia que a igreja tinha dobrado, assim, somente de mudança de endereço, a igreja dobrou de tamanho. Mas para isso a gente tinha que levar essas pessoas para o encontro, essas pessoas que visitaram a gente no dia da inauguração. E foi isso que aconteceu. Essas pessoas começaram a frequentar as nossas células, começaram a ir nos nossos cultos, foram ao encontro e se converteram. E aí a igreja cresceu repentinamente, assim, dobrou de tamanho. E aí foi um processo de crescimento. Nós ficamos em Santo Amaro durante 7 anos. 7 anos nós ficamos. E tantas coisas aconteceram naquele lugar. Tantas coisas. Como a gente é uma igreja que queria mais de Deus, a gente queria fazer vários eventos para conquistar jovens, para conquistar adultos, casais. A gente fazia muito evento para que as pessoas tivessem experiências com Deus. E um dos eventos que nós fazemos até hoje chama-se o Extraordinário. O Extraordinário a gente começou lá no prédio da Vila das Belezas, lá em 2016. Nós começamos o primeiro Extraordinário, foi em 2016. E foi já um marco na nossa vida, porque naquele Extraordinário já foi quase 500 pessoas. A gente não tinha nem 300 membros naquela época, e já foram quase 500 pessoas foram no Extraordinário. O Extraordinário sempre, o nosso sonho era ser um lugar de capacitar pessoas a viverem coisas sobrenaturais com Deus, a terem uma experiência, a serem marcadas para marcar outras pessoas. A você ter uma causa para você morrer, para que você tenha uma causa para você viver. Então, essa sempre foi o nosso espírito do Extraordinário, de capacitar pessoas, de dar destinos para ela, propósito para ela, marcar a vida dela com a vida de Deus. Essa sempre foi a nossa intenção com o Extraordinário. E o Extraordinário foi crescendo. Fizemos no prédio da VB da Vila das Belezas, depois não coube mais na Vila das Belezas, fizemos no prédio da Vila Mariana,
Aí quando não cabia mais em lugar nenhum, a gente mudou de prédio lá em Santa Maria e a gente passou a fazer o extraordinário lá para mais de 1.000 pessoas, né? Mais de 1.000 pessoas. Essa capacitação que via pessoas de São Paulo, de fora de São Paulo, da nossa igreja, de outras igrejas, além de videira, de outras denominações. Esse foi sempre uma estratégia da parte de Deus para nós de unirmos, não só nós como igrejas, mas termos a unidade com outras igrejas também, expressando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e tendo experiência também com outras denominações, trazendo essa aliança, né, que nós todos somos um corpo só. Quando nós fomos desafiados a vir para cá como igreja videira, Vila das Belezas, eu tinha poucas pessoas que atuavam no Kids juntamente comigo. E eu orava, Deus me deu então uma estratégia para que eu desafiasse as líderes de célula a serem líderes de criança. Muitas já estavam na liderança, mas lideravam apenas adultos. E foi então que um grande mover de Deus começou a acontecer no coração delas e elas disseram sim para o Senhor e de repente nós conseguimos avançar nesse projeto, né, nesse sonho de Deus para nós. Multiplicamos células Kids, multiplicamos discipuladoras, né, e hoje nós estamos contando os frutos desse trabalho. A Videira VB, ela sempre teve uma marca. Qual que é a marca? A nossa marca é de sermos apaixonados pela presença, sempre. Essa foi a nossa marca, né? Ser pessoas sedentas, de um coração grato a Deus, mas de uma fé genuína, né? Fé genuína. Eu creio que as crianças, elas vão ser muito usadas por Deus. Assim como nós já temos visto, né? Crianças que deixam de ser crianças, participam de grupos de adolescentes, de jovens, e elas já estão dando respostas daquilo que elas aprenderam. E aí, com a vinda do extraordinário, e também com o crescimento da igreja, o nome da Videira VB passou a ser muito conhecido. Em São Paulo, todo mundo conhecia a Videira VB. Falava Videira VB, todo mundo conhecia. E aí os outros estados, depois do extraordinário, começou a falar assim, você é da igreja do extraordinário, você é da Videira VB. E aí a igreja cresceu em membresia, mas também cresceu o nome dela sendo conhecido não só em São Paulo, mas em outros estados, e ultrapassou o Brasil, né? A Videira VB foi conhecida e é conhecida até em outros países, né? Em muitos países a Videira VB é muito conhecida. Mas não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com aquilo que nós carregamos. Nós não somos nada. Nós somos aqui cooperadores com Cristo, né? Então, tudo é favor e graça de Deus mesmo, dessa manifestação. E nós acreditamos, as pessoas, elas são atraídas por beleza, né? E quanto mais nós nos parecermos com Cristo, porque Cristo é a maior beleza do universo. Então, as pessoas se sentiam e se sentem atraídas pela VB, porque sempre nós queremos passar, não a nossa beleza, mas a beleza de Cristo nas nossas vidas. E isso foi atraindo pessoas querendo nos conhecer tanto pessoalmente como nas mídias sociais. Então isso sempre foi muito gratificante para nós. Pastores de fora sempre perguntam qual o dia que eles podem vir ministrar na Videira VB. Isso para mim é maravilhoso, né? Então que eles veem esse povo intenso, esse povo querendo mais, querendo se alimentar mais de Deus. Então essa é a nossa marca. Eu acho que isso foi a expressão da VB e fez com que a VB se tornasse muito conhecida, a fome por Deus. Quando eu vejo os irmãos assim, eu fico na portaria da igreja ali, cumprimentando as pessoas, eu me sinto uma paz no meu coração, né? Porque eu sei que a gente começou lá de trás e Deus foi operando, o Espírito Santo foi operando, fazendo, e nós chegamos até onde nós estamos hoje. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. E meu coração se enche de alegria quando eu olho para trás, vejo cada dificuldade,
cada pedra que foi vencida e rompida, e eu creio que os melhores dias estão por vir. E quando nós mudamos para a Vila das Belezas, havia uma profecia de que nós iríamos para as nações. E eu creio que esse nome é uma forma de Deus nos lembrar, né, que nós estamos na videira das nações, porque o propósito dele é que a gente realmente envie pessoas para todas as nações. O nosso ministério é um ministério geracional, né? Geracional. E glória a Deus por isso. Estar hoje nesse esse novo prédio agora, a videira passou de ser chamada de Videira VB, como foi difícil tirar esse nome, Videira VB para Videira Nações, né? Porque nós estamos em outro bairro e buscamos da parte de Deus, né? A palavra de Deus fala, ide fazer discípulos de todas as nações. E eu falei, o nome nações já, a VB agora é para as nações. Isso já era uma palavra profética da nossa líder, Carla Panelli. Ela falava o seguinte, do Capão para as nações. Então era uma palavra profética para nós. E quando Deus nos mostrou esse prédio na Avenida Nações Unidas, aquilo já aqueceu o nosso coração, aqueceu o nosso espírito. Quando eu coloquei os pés nesse prédio, eu falei, Senhor, é este. E Deus respondeu para mim, sim, é esse que eu tenho para você. Aí eu trouxe o nosso líder, que é o pastor Wilson, e eu senti que o pastor Wilson também sentiu muita paz nesse prédio. Aí começou uma nova história aqui. Nós só temos um mês aqui no prédio, um mês e pouquinho, mas você já vê que nós já estamos, parece que sempre foi a nossa casa, né? E Deus preparou tudo. Hoje nós estamos num prédio de 1.700 metros quadrados, né? E você vê, hoje nós temos 1.400 membros, crescendo, 1.400 membros sem as crianças. Se for contar as crianças, dá quase 2.500 pessoas. Então, é muito gratificante você ver pessoas que começaram lá no prédio da Vila das Belezas, que eram adolescentes no prédio da Vila das Belezas, do Kids no prédio da Vila das Belezas, hoje são líderes, são discipuladores. Você deu o exemplo da Marcela. Marcela estava com a gente como uma adolescente, chegou como uma adolescente, foi para os jovens, hoje ela é discipuladora da rede de jovens, mas hoje já está casada, fez corte, casou com o Patrick e hoje já tem uma bebê. É a coisa mais maravilhosa, porque a gente vê que é um ministério crescente, porque é um ministério geracional. Nós cuidamos desde a criança até o ancião. Então isso para nós é muito, muito gratificante e você vê que a igreja ela só tende a crescer com esse coração. A semente é a palavra. Então uns plantam, outros vão regar e Deus sempre vai dar o crescimento. Sempre vai dar. Eu tenho certeza que muito em breve nós veremos crianças evangelizando, né? Já temos tido muitos frutos nesse ministério. Realmente é onde nós temos tudo aquilo que nós outrora perdemos ao longo dessa nossa caminhada, né? Eu creio realmente nessa palavra que será a única restituição em todas as áreas da nossa vida. E não diferente do ministério, né? O Senhor tem restituído, eu creio que é um tempo de avançar. Então esse nome, esse tempo, Videira das Nações, eu creio que é um tempo profético, que daqui nós enviaremos muitas pessoas para as nações. Uma igreja com 1.400 pessoas. Na verdade, nós vemos como uma explosão de milagres. Verdade. E nós cremos que não vai parar por aí. Né? Já são 18 anos de caminhada. O Senhor já fez muita coisa. O Senhor já enviou muitas pessoas para essa igreja. E muito mais de 1.400 já passaram. Milhares de pessoas já passaram por nós e nós cremos que foram salvos. Então, nós cremos que muito mais o Senhor vai fazer. Muito mais no meio dos adultos, dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Nós cremos nisso. Eu creio que Deus vai preparar, que muitos vão para as nações. Né? E vamos esperar confiando em Deus e vamos ver o agir de Deus neste lugar. Porque onde Ele prepara, só tem a crescer, só tem a avançar. Nós vivemos aqui como radicais livres, coisas que nós nunca vivemos antes. Desde batismos com 100 pessoas, seja levantar 35 mil reais em 2 meses para que pudéssemos ter um encontro, para que os irmãos não pudessem pagar, para que os encontristas pagassem o mínimo possível. Então,
salvações assim em massa. Entramos em faculdades, pessoas foram curadas nas faculdades, evangelismos, pessoas foram ganhas através de evangelismo. Nós experimentamos de famílias inteiras serem salvas através dos nossos jovens. Vamos fazer parte de ter, poder participar daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Então eu sou feliz por fazer parte da vida de vocês. Então, liderança dos jovens, dos adolescentes, dos kids, dos jovens. Sim. Amamos vocês, muito obrigado por tudo, por nos servirem, por nos aguentarem, por sonharem conosco, por abraçarem sonhos dos nossos que estão no nosso coração. E acredite que muito mais nós vamos viver juntos daqui à frente, em nome de Jesus. Então essa tenha sido a nossa história. A terra que é prometida para nós, nós vamos subir e tomar posse. Como é prazeroso fazer parte da história de cada um de vocês. Onde a gente coloca a planta dos nossos pés, nós tomamos por herança. Também, então, só porque precisamos ser fortes e corajosos. Porque tudo que saiu da boca de Deus para nós como promessa, nós já temos o sim. Então, se Deus é por nós, quem será contra Ele? Pastor, pastora, quero dizer que eu amo vocês demais, que para mim é um privilégio, né? Pastora, tanto que ela me ensina, tanto que ela puxa a minha orelha, dizer que eu amo ser filha de vocês espiritual, aprendo demais e o meu coração, o meu encargo é servir o ministério de vocês, servir a família de vocês. E acredite que muito mais nós vamos viver juntos daqui à frente, em nome de Jesus. Amém, Pastor Marcos, Pastora Patrícia. Estamos passando aqui para honrar e agradecer a vida de vocês. Quero falar para o Pastor Marcos que é um privilégio caminhar com o Senhor. O Senhor é um pastor que, de fato, traz uma inovação para a vida da igreja. O Senhor é um homem inspirador, alguém que de fato tem um coração muito de servir, generoso. Isso é uma das suas marcas. Eu me lembro de quando eu vim para VB, né, aqui, agora Nações, e o Senhor nos recebeu de braços abertos. Aquele dia que o Senhor orou por mim no culto, aquilo foi uma marca na minha vida, né, de poder fazer parte dessa igreja, de poder servir. Hoje nós, como obreiros de adolescentes, nos sentimos privilegiados de poder dar continuidade naquilo que o Senhor começou a construir. Nós queremos cada vez ir mais longe, né? Não somente mudando de localidade da VB para as nações, mas que a gente possa representar os ensinos, o coração, a inspiração, a generosidade que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Para a pastora Patrícia, o que nós temos para dizer? Uma pastora muito amável, muito doce, né? Uma pastora muito acessível e que nós amamos assim à primeira vista. Nós conhecemos ela e já nos apaixonamos por ela, por esse coração tão humilde que ela tem. É uma pastora que realmente inspira, uma grande mulher de Deus, referencial em tudo que faz. E eu só tenho a agradecer, né, por ser essa pessoa que realmente nos aproximou demais de Deus, por ser essa pessoa amável, que nos ensina, que nos instrui, que nos direciona o caminho que nós devemos seguir, né, diante do propósito de Deus. Pastora Patrícia, muito obrigado pelo seu encargo, pelo seu amor, e é isso. O pastor Marcos, eu sempre digo que a maior característica que eu vejo no pastor Marcos é um cara sonhador, né? E assim, eu agradeço de coração, né, por ter ele nas nossas vidas, ele e a pastora, né, pessoas que de fato resolveram colocar, né, um pé no mar quando muitas pessoas recusaram, né, estar aqui no Capão como igreja. Então, pastor, pastora, quero dizer que nós temos uma aliança com o Senhor e com a senhora, né, nos sentimos pessoas privilegiadas, né, em fazer parte da vida de vocês, né, e poder caminhar, né, nessa obra como nós temos caminhado. E muitas vezes eu vou em algum lugar, a pessoa pergunta assim, qual é a igreja que você faz parte? Eu nunca falo a igreja, eu falo assim, eu caminho com o pastor Marcos Noé, né, porque eu sei que quando você fala que caminho com o pastor Marcos Noé, quem não conhece o pastor Marcos Noé? E assim, pastor, é um privilégio, muito obrigado. E uma vez eu disse para você algo, e eu mantenho aquilo que eu disse, eu estou com você até o fim. É isso, pastores, gratidão e vamos para aquilo que o Senhor tem preparado. Desde 2018 nós temos caminhado com o pastor Marcos Noé como supervisão, temos sido muito abençoados, né, através da vida dele e da pastora Patrícia, né, e agora fez um ano agora que nós estamos caminhando como igreja, né, local,
onde temos crescido, temos avançado, temos sido muito abençoados através do ministério do pastor Marcos Noé. Então, eu creio que será um novo tempo, verdadeiramente um novo tempo, né, como igreja, no prédio da Videira Nações, onde iremos crescer, iremos avançar, multiplicar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós temos visto isso, né? O Senhor usando a vida do pastor Marcos Noé, a vida da pastora Patrícia, né, para que a igreja a cada dia avance, a cada dia cresça, e no nome de Jesus será uma verdade no nosso meio esse crescimento, esse avanço, e nós estamos aqui, né, para crescermos, para avançarmos em nome de Jesus. Amém? Temos só a agradecer mesmo por todo o cuidado, todo o carinho, né? Os nossos pastores têm sido, sim, pais mesmo, né? Pais de verdade, né? Tem abençoado muito a nossa vida. Todos os dias tem sido, assim, inspiração para nós, né? Nós amamos caminhar aqui com eles e cremos que nós vamos crescer muito como igreja, né? Já temos crescido em muitas coisas que os nossos pastores têm nos ensinado, né? E todos os pastores aqui da Videira Nações, né? Nós temos aprendido muito e cremos que, como igreja, nós vamos crescer muito nesse novo tempo, em nome de Jesus. Quando eu me conectei com o pastor Marcos Noé, que foi quando começou os momentos de discipulado, quantas macarronadas na casa da pastora, fora as de surpresas que ela tinha que preparar. Mas foi ali que começou uma aliança muito poderosa, de muita edificação, onde nos abençoou. E eu e minha esposa fomos restaurados, fizemos corte, casamos. O pastor Marcos Noé e a pastora Patrícia participaram de todo o início, desde a nossa conversão, né? Eles participaram de tudo. Quebraram pedra. Do batismo, do nosso noivado, fizeram nosso casamento, foram nossos padrinhos. Então eles estiveram conosco em toda a nossa jornada, em toda a nossa história, desde a nossa conversão, né, até hoje. É um tempo de crescimento, para que quando vir a oportunidade, você está maduro bastante para receber aquilo que Deus tem para você. Você sabe que até a nossa nação está decadente. Por quê? Não existe pessoas que estão vivendo propósito. A decadência de uma sociedade é porque pessoas não são limitadas agora, elas não enxergam aquilo que é destino, aquilo que é futuro na vida delas. Porque as pessoas hoje, elas são sem perspectiva. E a vida é construída por perspectiva.